O sistema que nós vivemos, ele valoriza a pessoa pelas posses. Alguém que não reconhece isso, ela, na verdade, mostra pouca sabedoria, demonstra pouca sabedoria, compreensão, porque na verdade é assim o tempo inteiro. Se a gente estiver desprovido, por exemplo, de dinheiro, se a gente estiver sem emprego, ou se a gente estiver numa condição ruim em sentido de saúde, obviamente que a gente vai ter pouco companheirismo, se é que a gente vai ter algum. A própria Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso? Sim, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim: muitos são os amigos do rico. Pontual, categórico e enfático, para não deixar dúvida. Muitos são os amigos do rico, da pessoa rica. Isso sugere que talvez, quando uma pessoa se aproxime de você ou de mim, a gente deva fazer uma avaliação de qual é a razão da procura da nossa amizade. Puxa, mas isso é muito carnal e mecânico. Se a pessoa ficar se preocupando quando alguém se aproxima de nós, se ela talvez esteja interessada em nosso dinheiro, nas nossas posses, é um negócio muito ruim. Mas essa preocupação já não chega o bando de porcaria que nós somos atingidos com ele todos os dias durante o nosso período da existência, porque é só ansiedade, é só dor de cabeça, é só problema nesse sistema. Ainda eu vou ter que ficar avaliando se uma pessoa que se aproxima de mim para ter a minha amizade, se talvez ela não esteja interessada na minha conta bancária. Isso chega a ser doentio. Doentio, não vou fazer isso de jeito nenhum, até porque eu não preciso, porque eu tenho a sorte de não ter dinheiro. Eu tenho a sorte de não ter dinheiro. Ruim, né? Mas é assim, o fato é que o sistema que nós vivemos nele é capitalista e selvagem. Como disse o visionário lá, né? A vida, as cidades, elas têm braços abertos só num cartão postal. Isso mesmo, a gente chega numa cidade nova, vem aquela coisa de cartão, seja bem-vindo, lá na entrada da cidade, não é? E aí tem aquela coisa toda, mas quando chega na prática eu quero ver, tá cheio de gente dormindo na rua. E isso em metrópoles, que tem muito dinheiro. A gente vê a miséria e a gente vê a riqueza ali do lado, estão uma do lado da outra. E estão separadas. E provavelmente não vai ficar melhor do que está, de jeito nenhum. Porque o mundo ele é assim, capitalista selvagem. Nós, como humanos, nós nos preocupamos menos com o nosso semelhante do que muitas vezes os animais. Roberto Carlos já dizia, primeiro a Roberto Carlos, capítulo 1, versículo 1, eu queria ser civilizado como os animais. Então, mas, na verdade, o que tem de maior valor no ser humano? Qual é o meu maior valor? Sabe quem mostrou isso para nós de primeira mão? De bate pronto, sabe quem respondeu essa pergunta? Se eu te disser, você não vai gostar nem um pouco, mas eu, como sou bocudo, eu vou dizer. O diabo, sim, o diabo mostrou o que tem de maior valor em você e em mim. Qual é o nosso maior valor? Ele não está interessado aonde a gente nasceu, a cor da nossa pele, nem a conta bancária, menos ainda. Nem o diabo não está interessado em dinheiro. No entanto, as religiões dizem, né? Se você não abrir a mão, como é que Deus vai pôr uma bênção na tua mão? O que eles estão fazendo é vendendo as bênçãos de Deus, dizendo assim, olha, se o fulano lá, ele der dinheiro, as bênçãos de Deus vai direcionar para ele. Você, como é um pobre, você não tem dinheiro para dar, então as bênçãos de Deus não irão para você. E Deus, como é que fica nisso? Entendeu por que Deus tem o canhão dele apontado para a igreja? O mais condenável do número 6, 666. O 6 mais condenável é sim a igreja. E é onde o canhão do Todo-Poderoso está apontado para destruí-la. Então pare com essa besteira de achar que você pode ganhar a salvação em qualquer caminho, porque você não pode, e nem é essa boquinha pecadora que está dizendo. É a inspiração divina que está dizendo, você não ganha a salvação em qualquer lugar.
Mateus 7, do 21 ao 23. Pessoas convencidas de fazer a vontade de Deus chegam para Jesus e dizem assim: não fizemos muitas obras poderosas em teu nome, você já fez alguma obra poderosa? Você já curou alguém? Você já falou em língua? Você levantou uma pessoa morta? Se você não fez, você está em dívida. Porque aqueles que fizeram muitas obras poderosas em nome de Jesus, sabe o que Jesus diz? Afastai-vos de mim, eu não vos conheço, obreiros do que é contra a lei. Por duas razões Jesus dá essa resposta, e não apenas por uma. Primeiro, porque eles colocaram o Deus Todo-Poderoso, que Jesus sempre promoveu, a segundo plano. E colocaram Jesus como personagem principal, mas Jesus odeia, sim, Jesus odeia essa disposição. Você quer ler isso direto na Bíblia? Filipenses 2, 5 e o versículo 6. Jesus considerou uma usurpação querer ser feito igual a Deus, mas a igreja o colocou no trono do Todo-Poderoso. E isso não agrada a Jesus de forma alguma. Entendeu? Então, se pessoas que supostamente fizeram grandes obras poderosas em nome de Deus e de Jesus são repudiadas, são mandadas passear, e imagine se nós não fizemos nada. Então, mas voltando ao raciocínio, o diabo apontou o que tem maior valor em você e em mim. Por isso, cuidado do jeito de como você está usando a sua vida. Será que você está gastando todo o seu tempo em faculdade, em formação? Será que você está gastando toda a sua vida em ficar musculoso e bonitão? No que você está gastando toda a sua vida? Porque se estiver fazendo isso, meu camarada, está jogando fora o teu futuro e não cuidando e ganhando ele. Você está jogando fora, porque a história tem mostrado que tudo o que é feito na nossa existência, ele acaba ficando por aí. Uma única coisa, ela vai junto conosco, ou seja, aquele tesouro que nós construímos no céu, que é uma relação com Deus, feita à base do conhecimento exato e da verdade, nas práticas do nosso dia, e especialmente ligado à promoção do grandioso nome Jeová, que as denominações dizem que nós inventamos. Então, tem de tomar muito cuidado, porque se não construir esse tesouro, tudo vai faltar. Agora veja só, para ir naquele ponto focal, naquela pincelada, o diabo, quando ele olhou para o ser humano, sabe o que ele pediu? Não foi o dinheiro, nem um corpo bonitão, nem loira, nem morena, e nem nada. Ele não quer nada disso, porque nada disso vale nada. Sabe o que ele disse para Jesus? Sim, Jesus. Ele disse assim: todos os reinos do mundo te darei. E é dele mesmo, porque Jesus não disse, não é teu. Todos os reinos do mundo te darei, se prostrar e me fizer um ato de adoração. Olha só, o diabo não reconhece o posto dele, ele é criatura, não pode ser adorado. O Apocalipse 4, versículo 11 diz assim: digno és Jeová, porque criaste todas as coisas. Digno és de adoração, porque fez, ou seja, tudo o que existe deve a existência a Deus. O diabo não fez nada. O diabo é criatura, simplesmente tinha uma condição favorecida no céu e era um bonitão, segundo Ezequiel no capítulo 28. Então ele se ensoberbeceu, se encheu de orgulho por causa da condição bela dele e se posicionou contra Deus, embora fosse perfeito e pudesse coibir 100% dessa manifestação de ruindade, de maldade, que não começou no Éden, mas começou no céu e veio a causar dano aqui embaixo. Então tome cuidado. Quando você andar por jardim, não pense que o mal não pode estar ali, porque no jardim também é preciso ter cuidado. Ou seja, no mundo que a gente vive, o jardim é um campo minado que pode simplesmente te matar. Quanto mais as nossas formações, as nossas preferências e um monte de outras coisas. Pensando bem, se eu for pensar direitinho, eu me escondo embaixo da cama de manhã e nem levanto, mas não posso fazer isso. Não posso me comportar como um covarde. Isso mesmo. A gente tem de continuar vivendo agora, queira ou não queira. Não dá para tacar o pé no freio, mas dá para assumir uma postura que aconteça o que acontecer, seremos levados à salvação. Sim,
O Todo-Poderoso tem a capacidade de, em qualquer campo minado, pegar na tua mão e te elevar para um estágio favorecido, onde a tua vida, sim, a tua vida será salva por completo. Não há nenhuma dificuldade para Deus fazer isso, até porque já fez inúmeras vezes durante a história e fará em larga escala nos nossos dias. Apocalipse 7, versículo 9. Uma grande massa de gente vai sobreviver ao Armagedon bíblico e viver uma nova administração, na qual Jesus disse: na recriação, quando eu me sentar em trono, todas as coisas serão refeitas. Nunca viu? Leia lá, Mateus 10 e o versículo 28. Quando Jesus sentar no trono, cumprindo de forma definitiva aquilo que nós oramos, venha o seu reino, o seu governo, realize a tua vontade, como no céu, também na terra. A recriação é uma espécie de fazer de novo toda coisa prejudicada que nós vemos aqui na terra. E não tem como dizer que nós não fomos prejudicados. Olha só, está toda hora na frente do espelho. Nós estamos prejudicados. Ou seja, Adão e Eva jogou fora o nosso futuro glorioso e Deus, na pessoa de Jesus, resgatou isso de volta, à base da fé e da esperança. Eu te pergunto, você está fazendo alguma coisa para acumular tesouro no céu? Se não começou ainda, faça. E um diretivo, acesse o site jw.org e em qualquer lugar do mundo você pode ter um estudo da Bíblia sem sequer se locomover. Sim, através desse meio que nós estamos usando agora. Fica o convite, não demore, porque quando a gente menos espera, a porta fecha e não se pode mais abrir.